Olá, tudo bem com você? Quem fala é Matheus Solino, sou presbítero da Igreja Presbiteriana da Lapa e esse é o nosso segundo vídeo sobre resolução de conflitos. No primeiro vídeo nós vimos que os conflitos eles são inevitáveis, que eles surgem do pecado que habita no homem e do mundo perverso e caído no qual nós vivemos. E que a melhor coisa que nós podemos fazer então é estarmos preparados com ferramentas bíblicas que Deus mesmo nos dá, para que usemos esses momentos para trazer paz, trazer graça e exercitar o perdão. Então hoje a gente vai ver que a primeira coisa é que Deus nos chama para agir nesse momento. Os conflitos desagradam Deus porque eles trazem ira, trazem separação, eles surgem do pecado do nosso coração. Então nós temos que nos esforçar para resolver o conflito. Paulo, em Efésios 4:3, ele fala que nós temos que nos esforçar diligentemente para manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então, não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa que vai vir normalmente, naturalmente, mas a gente tem que se esforçar. E a gente tem que se esforçar com zelo, com cuidado, diligentemente. E a gente vê que Deus nos chama, então, para resolver conflitos e não importa de que lado você está. Se você foi ofendido ou se você ofendeu alguém. E nós também vemos isso no Evangelho de Mateus. Primeiro em Mateus 5, versículos 23 e 24, ali a ideia é de que você ofendeu alguém. Então essa pessoa tem alguma coisa contra você e Jesus ali então nos aconselha a ir resolver o nosso problema primeiro. Já em Mateus 18, versículo 15, o cenário é o contrário. O cenário é quando você é ofendido por alguém. Você é vítima de um conflito. E você deve então esperar que a outra pessoa venha te procurar e pedir perdão? Não. Ali também, Jesus nos ordena a ir procurar o ofensor, o nosso ofensor, e se retratar então com ele. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é que nós temos que ter responsabilidade e buscar a paz, nos esforçar pela paz. Existem 3 tipos de resposta e a gente vai ver que 2 respostas ao conflito são erradas e uma resposta é bíblica. Para falar um pouco disso, eu estou usando esse livro, se você tiver interesse, O Pacificador e os Conflitos do Dia a Dia. Procure e seja abençoado por esse livro também, dos autores Ken Sand e Kevin Johnson. A primeira resposta que a gente pode ter a um conflito é uma resposta evasiva. É a gente fugir do conflito, ou fugir de resolver o conflito. É a gente negar que existe um conflito. Então é jogar o conflito para baixo do tapete, fingir que nada aconteceu, esperar uns dias para ver se todo mundo esquece daquilo. Isso vai nos trazer uma sensação de paz, mas por um tempo. Não vai ser uma paz duradoura. Vai ser uma falsa paz. Como a gente sabe disso? Lembrando que nos conflitos os pecados estão sempre envolvidos e eles são a raiz dos conflitos, a gente pode aprender de Davi como que ele se sentiu quando ele prorrogou e prorrogou a confissão de pecados. Quando a gente prorroga a resolução de conflito, é isso que a gente está fazendo também. Então, no Salmo 32, Davi fala assim: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos
pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Então, fugir da resolução do conflito não vai resolver o problema. Vai trazer uma falsa sensação de paz. O outro extremo é responder de maneira combativa, é atacar a outra pessoa, muitas vezes buscando ganhar um argumento, se sentir bem, se sentir melhor, se sentir prestigiado, ter o ego e o orgulho inflados. Mas isso também não é uma escolha sábia, uma escolha bíblica. Em Provérbios 15, versículo 1, está escrito assim: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então, quando nós atacamos a outra pessoa para ter o que nós queremos, a gente só está suscitando ira e mais ira. Essas duas respostas, vejam que o foco das duas é no eu. A gente faz o que é melhor para a gente. No primeiro caso, a gente não quer sair da nossa zona de conforto, não quer se esforçar para manter a paz, a gente quer ficar daquele jeito mesmo. Então a gente foge. Na resposta combativa, a gente quer ganhar, a gente quer se sentir bem, então a gente parte para o ataque. Veja que nenhuma das duas coisas glorificam a Deus. Então, quando a gente for pensar no que é uma resposta bíblica para o conflito, a gente tem que procurar glorificar a Deus. Primeira coisa que a gente tem que saber, que a nossa resposta a um conflito tem que visar a glória de Deus. O foco é sempre em Deus. E como que a gente faz isso? Primeiro, a gente confia em Deus. A gente confia na sua palavra. Quando a gente lê na palavra de Deus uma orientação, uma instrução de como resolver o conflito, acredite que aquela é a melhor maneira de ser feita. Não busque outras, não busque desculpas para não fazer daquele jeito. Confie que aquele é o melhor jeito de se resolver o conflito. Então, quando Jesus fala para a gente ir buscar o nosso irmão que nos ofendeu para resolver esse conflito, acredite que essa é a melhor maneira. Ficar sentado pensando, ele que fez errado, então vou esperar ele vir se retratar comigo? Não está certo. É um jeito humano de pensar. Coloca o foco no eu. Então a primeira coisa para glorificar a Deus é confiar que as ferramentas que a Bíblia nos dá são as melhores ferramentas para a resolução de conflito. Segunda coisa é obedecer. E obedecer seguindo o que Jesus faz, o que Jesus fez conosco, seguindo o que Deus fez e faz conosco. Leia no Salmo 103, Salmo 103, versículos 8 e 10. Vamos ver como Jesus nos trata. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Então Deus não nos trata segundo os nossos pecados. Deus nos trata com misericórdia, com longanimidade. Essa é a primeira coisa então que a gente deve imitar. A gente deve buscar ser longânimo e tratar os outros não de acordo com os pecados deles, mas com misericórdia, com compaixão, com paciência, com benignidade, buscando a paz, buscando resolver os conflitos segundo a palavra de Deus. E muitas vezes para isso a gente vai ter que pagar um preço. A gente vai ter que sair da nossa zona de conforto.
a gente vai ter que abrir mão de direitos, de justiça própria e pensar bem se vale a pena entrar nesse conflito. Ainda em Provérbios 17, 14, está escrito assim: como o abrir-se da represa, assim é o começo da contenda. Desiste, pois, antes que haja rixas. Então, meus irmãos, a gente visa a glória de Deus quando a gente confia que a sua palavra tem os instrumentos que a gente precisa para resolver o conflito. E a gente obedece, a gente imita o nosso Senhor Jesus Cristo, tratando os outros com benignidade, com longanimidade e com misericórdia. Primeira chave, então, para a resolução de conflitos de maneira bíblica é visar a glória de Deus. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.